Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que muda a forma como a gente enxerga o nosso próprio corpo. Em vez de pensar nele como uma coisa só, vamos imaginar o corpo humano como uma sociedade gigantesca e super organizada de células. É uma perspectiva, olha, fascinante. E para começar, vamos jogar um número na tela. 100 trilhões. É um número que a nossa mente nem consegue processar direito, né? Mas essa é a quantidade aproximada de células que formam um corpo humano. Agora, o pulo do gato é não pensar nisso só como células. Pense como cidadãos. 100 trilhões de cidadãos individuais que juntos formam a sociedade complexa que é um corpo. E todos eles estão trabalhando com um único objetivo: manter tudo funcionando, manter a vida. Então vamos dar uma olhada em como essa sociedade se organiza. Porque, como qualquer comunidade, essa comunidade de células se arruma em grupos. Grupos funcionais, que a gente chama de órgãos, onde cada um tem uma tarefa super especializada. E o mais legal é a dualidade desses cidadãos. Cada tipo de célula é um mega especialista. Pensa só, os 25 trilhões de glóbulos vermelhos. A única missão deles na vida é transportar oxigênio. Mas ao mesmo tempo, por mais diferentes que sejam, todas elas compartilham umas características básicas, sabe? Todas sabem como gerar energia e quase todas conseguem se reproduzir para garantir que a sociedade continue de pé. Beleza, a gente já viu o quadro geral. Que tal agora a gente dar um zoom? Vamos sair da visão da sociedade inteira e mergulhar fundo para espiar como funciona um único cidadão desses por dentro. A base de tudo na célula é o que chamamos de protoplasma. Pensa nele como a matéria-prima da vida. A maior parte é água, coisa de 70% a 85%. O resto é uma mistura de íons, proteínas, lipídios e carboidratos. São os ingredientes básicos. Mas não é uma mistura bagunçada, não. Pelo contrário, é tudo super organizado. As organelas são a infraestrutura da célula. É como se fosse uma mini cidade. As mitocôndrias são as usinas de energia, gerando o combustível ATP. Os ribossomos são as fábricas, montando as proteínas. Os lisossomos, a galera da reciclagem. E o núcleo? O núcleo é a prefeitura, o centro de controle que guarda o projeto mestre de toda a sociedade. Só que nenhum desses cidadãos vive sozinho, no vácuo. E isso nos leva a uma ideia fundamental: o ambiente interno. Cada célula está mergulhada no fluido, num mundinho particular que é super controlado. Quem deu nome a isso foi um fisiologista francês lá do século XIX, o Claude Bernard. Ele chamou de meio interno. Basicamente, é o líquido que fica do lado de fora das células, banhando todo mundo. É desse marzinho interno que cada célula pega os nutrientes que precisa para sobreviver e fazer o seu trabalho. E aqui tem uma fronteira que é crucial. A química do líquido fora da célula é totalmente diferente da química lá dentro. Do lado de fora, está lotado de sódio e cloreto. Do lado de dentro, o que bomba é potássio e fosfato. Manter essa diferença, essa fronteira, é um dos trabalhos mais importantes da membrana celular. Bom, toda sociedade precisa de leis para manter a ordem, certo? Isso nos leva à lei mais importante de todas, a lei do equilíbrio. Na sociedade das células, o princípio que governa tudo se chama homeostase. E o que é homeostase? De forma bem simples, é manter aquele meio interno em condições quase constantes. O ponto-chave aqui é que todos os órgãos e tecidos, todos os cidadãos, trabalham juntos para manter essa estabilidade. É um esforço coletivo que não para nunca. E essa necessidade de estabilidade é absoluta. Dá uma olhada em como as margens são apertadas. Um aumento de só 7 graus na temperatura do corpo pode ser fatal. Uma mudancinha de meio ponto no pH também. A vida opera literalmente no fio da navalha. E é por isso que os sistemas de controle do corpo são tão importantes. Tá, mas como o corpo mantém esse equilíbrio na prática? O mecanismo principal é o famoso feedback negativo. Imagina assim, a pressão arterial sobe demais. Na hora, sensores nas artérias detectam isso e mandam um alerta. O cérebro recebe a mensagem e responde, diminui o ritmo do coração e relaxa os vasos sanguíneos. Resultado, a pressão volta ao normal e o estímulo inicial desaparece. É um sistema de autocorreção simplesmente brilhante. Então, o feedback negativo é o que manda no pedaço. Ele promove estabilidade, ele sempre reverte o problema, mas ele tem um primo, o feedback positivo. Esse é mais raro e faz o exato oposto. Em vez de corrigir, ele amplifica o sinal. Ele cria instabilidade, uma mudança rápida e, por isso, só é usado em casos bem específicos, como na coagulação do sangue ou no parto. E tudo isso nos leva ao centro de comando de cada cidadão,
o plano mestre genético, aquele projeto que dita como todas as operações devem acontecer. O ponto fundamental é este: o núcleo de cada célula tem um manual de instruções completo, não só para ela mesma, mas para a sociedade inteira. E esse manual, claro, é o DNA. E como esse manual vira ação? O processo é muito elegante. Primeiro, o projeto original, o DNA, fica guardado em segurança lá no núcleo. Quando uma instrução é necessária, uma cópia de uma parte específica de um gene é feita em forma de RNA, é a transcrição. Esse RNA, que é o mensageiro, viaja para fora do núcleo. Lá, as fábricas da célula, os ribossomos, leem a mensagem e montam a proteína certinha. É a tradução do projeto em algo real. Mas e se o sistema falhar? O que acontece quando as regras e os controles dessa sociedade celular simplesmente quebram? Tem uma frase que resume perfeitamente as consequências. Disfunção extrema leva à morte. Disfunção moderada leva à doença. Quando a homeostase falha, quando o equilíbrio se perde, a ordem social inteira entra em colapso. O câncer talvez seja o exemplo mais dramático de uma falha no sistema. A gente pode pensar nele como uma rebelião de cidadãos. Mutações nos genes que controlam o crescimento fazem com que essas células ignorem todos os limites. Elas se multiplicam sem parar, não respeitam fronteiras e ainda por cima competem de forma desleal com os tecidos saudáveis pelos nutrientes. É uma anarquia que ameaça a sociedade inteira. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Essa sociedade de 100 trilhões de cidadãos funciona num equilíbrio incrível, quase em piloto automático. A grande questão é: o que acontece quando um único cidadão, 1 em 100 trilhões, se torna um rebelde? A resposta para isso revela justamente a dança delicada que existe entre a vida e a doença.